deixem ser enganados nesses dias. Talvez seja aqui que eu quero convidar vocês a estar entendendo essa questão. Amém? Vamos ler ali o versículo, tá? Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, né? Está se referindo a Caleb, tá, irmãos? Jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Essa é uma palavra, amado, que de promessa, né? Moisés prometeu, tanto é que Josué vai cobrar, não, Caleb, desculpa, vai cobrar de Josué essa promessa de que havia uma palavra liberada da boca de Moisés para a vida dele e seus filhos. Eu creio, amado, que esse é um momento, talvez, que muitas pessoas se frustraram, se decepcionaram. Nós tivemos uma carga enorme de palavras proféticas vindo de outros povos, profetas que se levantaram. E agora todo mundo quer analisar as profecias, se era de Deus, se não era de Deus, mas quando não se sabia, era de Deus. Então, o que eu quero que a igreja precisa entender, que a Monte Hebron precisa entender, amado? Nesses tempos, e talvez a coisa fique pior, não na questão política brasileira, mas na questão de informações para esses últimos dias. Se você for ler o sermão do princípio das dores de Jesus, você ler algumas questões escatológicas em Paulo e em próprio João, você vai ver sim que as pessoas elas seriam enganadas por falsas mensagens. Então, o que eu quero te convidar hoje é não olhar para as profecias e questionar se alguém disse que ia acontecer isso ou acontecer aquilo outro. Tá? Mas ver o que a palavra de Deus tem para nós e vamos imaginar exatamente nessa situação. Tá? Porque Caleb tinha voltado de um período de espionar a terra. Caleb volta e fala: Moisés, é incrível o que eu vi lá. As promessas de Deus para a minha vida, para Monte Hebron, Uberlândia, para a sua vida, ela é incrível. É como se eu e você estivéssemos empolgados com a probabilidade, possibilidade, mas com certeza no nosso coração de que existem promessas grandes de Deus para nós, independente dos gigantes, dos gafanhotos, né, dos amorreus, dos filisteus, dos amonitas, moabitas, desculpa, de todos eles que estavam lá, 7 povos. Tá? Então, esse é o momento de nós talvez olharmos e dizermos: não, eu creio que é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E isso eu e você precisamos avançar nesse entendimento, amado. Então, é importante que você entenda. Então, nesses tempos difíceis ao nosso entendimento, precisamos buscar e crer que a nossa personalidade é de uma pessoa vencedora. Essa é a primeira questão que eu quero te convidar. Nós não fracassamos, nós não somos fracassados. Eu gosto muito quando o rei Uzias morre, Isaías vê a nação em luto, havia uma tristeza nacional, havia dúvidas que pairavam sobre a nação de Israel, o povo estava angustiado e com medo, né, porque os assírios estavam dominando outros povos. Então, toda aquela incerteza, todo aquele medo leva Isaías para o templo. E ali no templo ele ajoelha, ele começa a orar. Talvez ele comece a orar: Deus tenha misericórdia. Talvez ele comece a orar pedindo livramento. Enfim, o texto não diz o que ele orava, mas o texto diz o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Ele teve uma visão. Os céus se abriram e ele viu Deus sentado no trono e milhares de anjos, querubins, serafins, louvando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A primeira questão que eu quero que você entenda aqui é esta. A primeira imagem que Isaías teve é que lá no céu tudo está normal. Deus continua e Deus continuava sendo soberano. Essa talvez seja o conforto que Deus deu ao mostrar que ele estava sentado naquele trono. Paulo nos lembra em Romanos capítulo 1, versículo 37, até 39, em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou.
Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem um mundo lá de cima, nem um lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava também enfrentando uma perseguição. Paulo também estava enfrentando tanto a opressão dos judeus quanto da questão romana, que começa a ouvir boatos de alguém que era rebelde, estava levantando o povo contra Roma. E ele olha para tudo isso, talvez nesse momento de angústia, de dor, ele escreve essa carta e está dizendo: olha, eu sei que nada pode separar-me, nada pode me tirar da proteção, do cuidado de Deus. Então, talvez essa convicção nós precisamos ter. Essa certeza precisa vir ao nosso coração. Deus deseja nos abençoar como seus filhos, amados. Mas Ele deseja muito mais do que apenas ser um abençoador. Ele deseja ser o nosso Deus. Talvez a grande questão aqui que eu te convido é você refletir nisso. Deus quer nos abençoar, sim. Eu já disse e tenho pregado várias vezes que eu creio na teologia da prosperidade. Eu não creio na falta da legalidade para que a teologia da prosperidade venha à existência. Isso eu já tenho dito de muitas maneiras e de muitas formas. Então, quando eu e você reivindicamos algo sobre a minha vida, eu e você precisamos entender que Deus, Ele não apenas é o abençoador, mas Ele quer ser o nosso Deus. Com isso significa que eu e você precisamos aprender a adorá-lo, reconhecer sua bondade, nos curvarmos diante da sua mão poderosa. Esse é o reconhecimento. Nesses tempos difíceis, precisamos entender que o rugir do leão abafa as gargalhadas das hienas. Amado, essa frase falou meu coração. Eu não sei como que ela chegou, mas eu estava ouvindo aquela música, o Rugir do Leão, né, que nós temos cantado ali na Monte Hebron, e eu fiquei pensando que quando o leão rugir, tá, todas as outras vozes se calam. Então hoje nós temos gargalhada das hienas e tem sido terrível, né? Eu tenho várias pessoas no meu Facebook e eu vejo, e elas comentários sarcásticos, irônicos, né? Se você está de luto, eu não sou coveiro, e vai embora, e tantas outras questões. Às vezes a gente olha tudo isso e a gente fala, Senhor, mas aonde está o senso de justiça? Eu escolhi Caleb por causa disso, meu amado. Caleb poderia ter olhado para aquelas 10 pessoas que negaram, que não reconheceram, ter brigado com elas. Caleb poderia ter se levantado com elas, discutido alguns pontos com ela. Mas Caleb fala assim, olha, se vocês não querem mais acreditar, se vocês estão desistindo das promessas que Deus fez sobre nós, esse é o problema de vocês. Eu continuarei crendo que há uma promessa sobre o Brasil, eu continuarei crendo que há uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu continuarei crendo que é uma promessa sobre a Igreja Evangélica Monte Hebron. Porque Deus falou. Então que ruja o leão. Eu tenho a consciência da vitória de Jesus na minha vida. Posso estar passando por qualquer situação, meu amado. Eu e você precisamos entender. Podemos passar por qualquer situação, mas eu não me identifico com ela. Pois através de uma vida de oração, aprendo a confiar e entregar todos os meus problemas, medos e angústia ao Senhor. Qual é o meu segredo? Uma vida de oração. Uma vida até de questionamento. É claro que eu questionei. É claro que eu orei e disse, Senhor, não entendo. Não entendo isso, não entendo aquilo. É claro que o meu coração ficou indignado. Talvez como Caleb. Talvez o Caleb queria dizer para aqueles 10 pessoas, calem a boca. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Vocês estão fugindo do plano e propósito de Deus. O Caleb falou, vocês não querem? Vocês não querem tomar parte? Eu quero. Eu quero sonhar e continuar crendo numa promessa de Deus sobre o Brasil, sobre a minha vida e família e sobre a Igreja Evangélica Monte Hebron. Eu quero continuar crendo que há uma terra de promessa. Eu quero continuar crendo que mesmo que eu tenha que enfrentar os amorreus, os moabitas, os filisteus, tá? Eu sei que o Senhor vai guerrear por mim. Eu sei que Deus se levantará, tá? O seu brado forte e o rugir do leão vai calar todas as hienas.
E o rugir do... Desculpe, amado, hoje esqueci de tomar o meu remedinho de tosse. E o rugir do leão vai calar todas as mentiras do diabo. O rugir do leão vai colocar por terra todo medo, toda incerteza, porque o rugir do leão vai declarar que há Senhor sobre o Brasil, sobre a minha vida e sobre a Monte Hebron. Nós precisamos crer nisso. Nós não entendemos o propósito, tá? O processo, desculpa, mas eu creio no propósito. Eu creio nas profecias. Se esse é o processo que eu e você estamos passando, iremos passar, então é tempo de nós crermos. Havia uma palavra profética sobre toda a nação que saiu da escravidão. A palavra, amada, não foi dada apenas para Caleb e Josué. A palavra foi dada para toda a nação. Toda a nação recebeu. Mas apenas 2 souberam enxergar com os olhos da fé. E por isso que eles foram contemplados com o cumprimento da promessa. Eu continuarei crendo naquilo, nem tanto os profetas atuais, mas aquilo que Billy Graham falou. Porque eu sei que ele é um homem de Deus. Que o Brasil se tornaria o maior celeiro de missionários. Que a igreja brasileira seria talvez a última fase de avivamento antes da volta do Messias. Eu creio nisto, porque eu sei que as promessas de Deus, elas não perdem a validade, mas elas esperam corações como Caleb e Josué, que continuarão crendo. Eu e a minha casa continuamos crendo, e eu convido você também a continuar crendo que existe uma promessa. Nós não fomos chamados para olhar os gigantes, nós não fomos chamados para olhar aqueles povos inimigos, mas nós somos chamados para olhar as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Então precisamos ter atitudes proféticas nesse tempo, meu amado, palavras proféticas. Então, mesmo que você tenha uma palavra de medo, desânimo, falta de visão do sonho de Deus, tá? Não permita que palavras de desânimo, palavras de medo saiam da tua boca. Não permita e não aceite nenhum tipo de comentário, vai ficar ruim, está ruim. Não, não. Nós temos uma promessa. E é isso que eu e você precisamos nos firmar. Então é tempo de nós nos alegrarmos. Não é tempo de cinza, é tempo de oração. É tempo de nos alegrar em oração, vendo e crendo que portas no mundo celestial serão abertas. Meu amado, se a promessa alguns desistiram, eu não desistirei. Se a minha casa vai viver o sobrenatural, se a Monte Hebron vai viver o sobrenatural, a provisão, quer mais prova sobre nós, quando na pandemia, quantos ministérios que infelizmente passaram por dificuldades, fecharam. Vocês sabem que eu pago o aluguel de uma igreja. Ontem eu tive o prazer de novo, consegui pagar, sempre vence dia 5, consegui pagar ontem o aluguel de uma igreja, desde a pandemia. Daí eu não faço, nem estou contando aqui para me enaltecer. Sabe por quê? Porque eu olho e vejo quanto que Deus é fiel, o quanto que Deus é amoroso, bondoso. A conversa que eu tive com a Ângela ontem, aqui na mesa, quando eu fechei os atendimentos, falei, nossa, Ângela, esse mês foi bênção. Sabe qual é a frase? Nós vamos poder abençoar, nós vamos poder investir, nós vamos poder trazer à existência aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, meu amado, é tempo de eu e você termos palavras proféticas. Tá? Exatamente, quem escolheu a bênção, colherá a bênção. Eu te desafio a escolher a bênção. Escolhe a bênção, as promessas que Deus tem para a tua vida, para as nossas vidas. O diabo sempre tentará lançar questionamento para que você pense que não merece a bênção. Mas, meu amado, mas na verdade nós não merecemos mesmo, tá? Mas é pela graça, então somente pela graça do Pai que nós nos tornamos merecedores das promessas. É por causa das promessas do Senhor que eu e você nos tornamos merecedores das bênçãos. Então eu tomo posse, eu creio, eu terei palavras proféticas. Em muitos casos, amados, devemos ser como Elias e começar a glorificar, mesmo que seja uma pequena nuvem. Talvez seja tempo de nós olharmos para uma pequena nuvem e dizermos, Senhor, eu creio. É tão pequena, talvez os meus olhos estão até com dificuldade de enxergar. Mas eu creio. Eu creio naquilo que Deus fez.
Continuando aquela linha de raciocínio, no meio da pandemia, Deus trouxe toda essa reforma que nós estamos vendo. Hoje nós terminamos o alinhamento. Hoje eu estava desde as 7 horas da manhã na igreja, fiquei até as 4. Foi só difícil porque não tinha um lugar para almoçar. Mas nós terminamos, tá? Eu e mais o pessoal que veio fazer a obra, todo um alinhamento ali na frente, na questão do data show. Tudo isso não é para Deus, é para nós. Mas como é gostoso poder ver e saber, tá, que Deus traz recursos para que essa obra seja completa, para que essa obra seja concretizada. Então, isso é maravilhoso. O tempo de Deus, o agir de Deus, muitas vezes vem envolto de mistério e que pode criar em nós um sentimento amargo, mas creia que Deus sabe o que está fazendo, sim, meu amado. Quantas pessoas como eu e você, talvez olhamos para esse momento, como já tivemos talvez outros momentos, e nós não sabemos o que dizer, o que fazer e como falar. Mas quando eu olho para trás e eu vejo não só a minha história, mas pegando a história da Monte Hebron, eu olho para trás desde quando nós chegamos nessa cidade, eu olho para trás de uma casa, nós fomos para um hotel, de um hotel nós fomos para um aluguel, para um imóvel alugado, lá ficou pequeno, fomos para outro, e agora nós estamos na nossa casa própria. Quando eu olho para tudo isso, eu só posso dizer Ebenezer. E aí eu olho para o passado e falo assim, se até aqui nos ajudou o Senhor, eu creio que Ele irá continuar nos ajudando, porque a promessa de Deus não perde validade. Então sim, eu tenho promessas sobre a Monte Hebron. Eu tenho promessa de homens que eu creio, que falaram que Deus iria levantar milionários, um grupo de jovens fortes, que Deus ia levantar uma igreja de adoração nesses últimos dias. Então eu creio. Como eu creio também que Deus tem as promessas para o Brasil. Não, o Brasil não será entregue nas mãos daqueles que não compactuam com os valores do reino de Deus. Como Deus vai fazer, de que maneira Deus vai fazer, eu não sei. Mas talvez Deus está permitindo um mistério que a igreja ainda não entendeu. Talvez Deus esteja permitindo que eu e você não olhemos para os 10 espias, mas vamos olhar para o coração de Caleb e dizer, eu creio, eu creio. E vai chegar a hora de eu tomar posse daquilo que Deus tem para mim. A vida de oração nos leva a superar as dificuldades do dia a dia. Nós precisamos entender isso, amado. É tempo de orarmos. A igreja orou mais do que nunca nesses dias. E eu escrevi um texto para vocês, se lembram? Eu disse assim, talvez a igreja orou de uma maneira errada. Nós não oramos por avivamento. E eu não estou julgando. Tá? E olha que esse estudo que eu mandei foi antes do que a esposa do atual presidente, Michele Bolsonaro, falou. E quem viu o áudio dela, é interessante o que ela fala ali. Que ela sentiu uma inquietação, porque parece que a igreja estava orando, mas não colocando exatamente quem deveria estar no centro. E é isso que eu coloquei naquele texto que eu mandei para vocês. A igreja orou, mas talvez a igreja tenha orado por um motivo errado. Ok, não vamos aqui ficar julgando. O que eu sei de uma coisa, independente da igreja ter orado certo ou errado, Deus é soberano. Daniel 2:21, eu coloco o governo, eu tiro o governo, eu sou Deus. Então nós precisamos entender isso. Agora, qual que é a nossa participação nisso tudo? Orar. O meu desejo é que aquilo que aconteceu na nação brasileira continue. Que a igreja que foi despertada a orar e jejuar continue orando. Até para que, seja lá quem esteja no governo, aquele texto de Provérbio, o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele desejar, seja real. Assim como Paulo nos desafia a orar pelas autoridades, nós somos desafiados a orar pelas autoridades. Por quê? Para que haja paz nessa nação. Então, a nossa vida de oração vai levar, nós suprimos tudo isso. Temos muitos exemplos de homens de Deus que no meio das tempestades clamaram por um socorro do Senhor. Tanto na Bíblia, quanto biografias de homens de Deus fora da Bíblia. Mas de homens que serviram e devem servir de exemplo para nós. Sim, amado. Homens que pagaram um preço de joelho. Homens que oraram. Eu nunca me esqueço quando uma vez eu era pequena ainda e eu me lembro
né? Eu ainda estava bem, não tinha ainda me afastado um pouco dos caminhos do Senhor para algumas situações, e meu pai recebeu em casa um pregador, e foi anunciado que ele era um grande homem de Deus. E eu me lembro que eu estava sentado na mesa olhando para ele, e ele estava comendo um café, né, um lanche que a minha mãe tinha preparado. Eu fiquei olhando para ele assim, e ele percebeu que eu estava olhando. E ele disse: Silas, que você tanto você me olha? Eu falei: falaram que você é um grande homem de Deus, eu não vi nada de diferente, mais ou menos assim que eu quis expressar. Aí ele falou: tá, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele me levou no quarto lá que a minha mãe tinha hospedado ele tinha uma malinha, ele abriu aquela malinha e tirou duas almofadas, botou no chão assim. E aí ele ajoelhou. Ele falou assim: olha, um grande homem de Deus começa com dois joelhos no chão. Meu amado, mesmo depois de eu ter me afastado um pouco dos caminhos do Senhor, quando Deus me resgata e me traz de volta, eu lembro desta visão e eu falo: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Então, eu fui convidado por Deus, antes mesmo de ser pastor, a aprender a ter os joelhos no chão e ser um homem de oração. Então, nesse mundo teremos aflições pessoais, psicológicas, comportamentais, familiares, na carreira profissional, sim, meu amado. E há guerras, e há lutas, e há situações que elas não serão vencidas pela nossa estratégia, pela nossa logística, pelos nossos pensamentos positivos, né? Pelo nosso coach humano. Há lutas pessoais, psicológicas, familiares, profissionais que elas só serão vencidas através da oração. O problema todo é que nós achamos que a oração é assim, ó, eu oro por ti, eu oro por ti. Olha Daniel. Daniel orou, orou e orou. Aí quando o anjo vem com a resposta, ele fala assim: Daniel, foi difícil chegar até aqui, cara. Enquanto você estava orando, milhares de demônios se levantaram para tentar me impedir de trazer a resposta. Mas está aqui a resposta. Talvez é isso que esteja acontecendo. Uma luta espiritual impedindo as respostas de Deus para a nação, para a sua casa, para a igreja Monte Hebron chegarem. Mas nós precisamos continuar orando. Nós precisamos caminhar em oração. Isso é algo que você precisa compreender. Nós precisamos. Pois será que enfrentar infalivelmente não é opcional? Nós vamos enfrentar. Mas podemos e devemos ter a mentalidade de um vencedor em Cristo, como Caleb. Que nós vamos enfrentar lutas, meu amado, não temos como fugir delas. Mas nós precisamos entender que a mentalidade de um vencedor, e hoje eu vou falar daqui a pouquinho sobre a mentalidade desse vencedor. A mentalidade vencedora é um homem de visão. O problema é que a palavra visão hoje foi muito banalizada, humanizada, cultizada, se existe essa palavra. E nós precisamos entender que um homem de visão que eu quero trazer aqui não é de um homem de visão de um mundo secular, mas é um homem de visão do reino de Deus, das promessas de Deus, dos valores de Deus. Esse é um homem de visão. Daniel foi um exemplo também de superação. Ele saiu de sua terra, né? Sua condição era boa, mas na Babilônia ele torna-se um escravo. Mesmo assim, Daniel superou e se tornou quem ele foi. Ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva e problemática, tudo para dar errado, mas quem tem o Senhor tem tudo para dar certo. Daniel na Babilônia poderia dizer: eu estou aqui por causa do pecado do povo, eu estou aqui por causa disso, eu estou aqui por causa daquilo. Ele poderia ter ficado no resmungar. Mas Daniel sabia, porque ele tinha uma identidade de vencedor. Com certeza ele conhecia a história de Caleb. Ele sabia que há momentos que nós não podemos olhar para os gigantes, precisamos olhar para a promessa de Deus. Há um cântico, né, que nós nem cantamos mais. Há momentos que pensamos em olhar para trás, né, mas é tempo de pedir ajuda, diz o cântico. Então, esse é um tempo de nós não olharmos para trás. Esse é um tempo de nós olharmos nas promessas. E mesmo que eu e você tenhamos que dizer: não estou entendendo, eu estou até com dificuldade em aceitar, mas eu continuarei orando, porque assim como Isaías teve a visão do Senhor no trono soberano, eu sei que ele continua soberano. E eu sei que quando o leão rugir, as hienas terão que engolir a gargalhada. Quando o leão rugir, ele vai proclamar
a vitória que ele teve lá na cruz. Meu amado, Lutero dizia sempre assim: a nossa luta não é com o diabo. Ele falava assim: o diabo já está totalmente derrotado. Não, a nossa luta é contra a nossa vida, nossa alma, o nosso eu. Tá? E é isso que nós precisamos entender. Então, que ruja o leão. Que ruja o leão. E que as hienas engulem suas gargalhadas, que os demônios se calem. E eu declaro, meu amado, e a minha oração, que o leão ruja sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a Monte Hebron. Que o leão possa rugir. É tremendo isso. Quando eu vejo as coisas que nós temos e que Deus tem nos abençoado, tá? É algo tremendo. Eu vejo a boa e poderosa mão do Senhor. Hoje, quando eu estava lá e o Mali está em São Paulo, nós só falando, aí o cara deu o valor, né, de tudo, do data show, de tudo, e Deus já tinha trazido essa provisão, e eu olho para tudo e falo, meu Deus, como o Senhor é bom. Ruja o leão. Ruja o leão sobre a Monte Hebron. Ruja o leão sobre a minha vida. Ruja o leão sobre a Uberlândia. Ruja o leão sobre o Brasil, para que as promessas do Senhor venham à existência. Eu não devo temer as más notícias, meu coração precisa estar bem firmado no Senhor. Esse é o segredo da vitória. Não vou olhar para os gigantes, não vou olhar para os amorreus, para os amalequitas, para os filisteus, para os jebuseus. Eu vou olhar para aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida, para a minha casa, para a Igreja Evangélica Monte Hebron, para Uberlândia, para o Brasil. É isto que eu convido eu e você hoje a firmarmos o nosso coração nessa promessa. Com Esther e Mordecai também aprendemos a confiar em Deus, seja qual for a situação. Mas eles tiveram que buscar em jejum forças para vencer o decreto de morte contra eles. Sim, meu amado, nós vamos ter que continuar orando, vamos ter que continuar jejuando. A igreja, quando eu escuto, né, o gigante despertou, para mim, sabe qual o gigante que despertou? A igreja. A igreja talvez despertou e um pouco embaçada na sua visão, nós podemos até ter orado de uma maneira errada, ter pedido de uma maneira errada, não sei, não estou aqui para julgar. O que eu sei é o que está acontecendo, não fugiu do controle de Deus. Deus é soberano. Tá? Quando você olha para isso, ou eu entendo, hoje no Ciente, um grupo, alguém colocou uma coisa até quase que abominável, né? Não, Deus não tem nada com isso, foi o voto. Não, meu amado, Deus tem a ver com o voto, Deus tem a ver com o meu salário, Deus tem a ver com o meu carro, Deus tem a ver com a minha casa, Deus é Deus. Eu sempre digo para as pessoas, você pode comprar um carro com um salário que é teu por mérito, mas agradeça a Deus por ter condições de receber aquele salário através do teu emprego. Agradeça a Deus que a tua empresa não quebrou para poder pagar o teu salário. Agradeça a Deus que o veículo esteve ao teu alcance para você comprar. Às vezes, amado, a nossa perspectiva precisa ser assim. Se você acompanhar a vida de Caleb, é um outro personagem que nós já estudamos, é fantástico. Quando ele vai ao lado, depois agora de Josué, quando ele entra na batalha com os 5 reis, tá? Aquela batalha é fenomenal. Quando ele fala, Josué, você fica aí orando, eu vou aqui, ele se posiciona, é tempo de nós nos posicionarmos. O legado que eu quero deixar para a próxima geração, que talvez verá o arrebatamento, é um legado que a Monte Hebron jejuou. Ela pode talvez não ter ido da rua, não ter feito barricadas, mas no mundo espiritual nós fomos nas ruas celestiais declarando, ruja o leão. Fizemos barricadas de orações, levantamos proteções de orações sobre as nossas vidas e famílias, sobre a nossa igreja, o nosso ministério. E nós precisamos entender isso. Deus instalou um claro senso de futuro na alma de Caleb. Interessante isso, que lá atrás, 40 e poucos anos, né, atrás, antes dele estar lá diante de Josué, quando ele faz o pedido. Porque quando ele chega para Josué, ele fala, se lembra 45 anos atrás, o que Moisés me prometeu, ele tinha um senso de futuro. Meu amado, eu e você precisamos ter um senso de futuro, das promessas de Deus. Senão nós vamos cair em desânimo. Aí eu vou sair do país. Você vai para onde? Você vai para onde? Meu amado, o mal está
proliferando em todos os lugares, porque a hora do leão rugir está chegando. Eu quero estar não na nação X ou Y, eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu sou abençoado. Quando nós deixamos de ir para o Canadá para vir para Uberlândia, muitas pessoas falaram isso, mas como? Mas como? Eu falei, amado, eu prefiro estar em Uberlândia, debaixo do centro da vontade de Deus, do que estar no Canadá, um país maravilhoso, diga-se passagem, mas fora do centro da vontade de Deus. Ah, mas como é que você sabe que é o centro da vontade de Deus? Por causa dos meus joelhos, que se dobraram adorando ao Senhor e clamando em oração. Deus instalou um senso de futuro na alma de Caleb, meu amado. Uma certeza de que, apesar dos gigantes daquele monte, o Senhor seria fiel e lhe daria forças para conquistar as promessas. Tanto é que ele mata os três gigantes que habitavam o Monte Hebron. Está lá no texto. Tá, os Anaquins, filhos de Anaquins, tá? Interessante que a tradução não coloca gigante para deixar só Davi, não sei se foi premeditado ou não, né? Mas para deixar só Davi como matador gigante. Não, Caleb foi o primeiro, e eu já preguei uma vez, já fiz um estudo sobre isso na Monte Hebron. Caleb foi o primeiro matador de gigantes. Sabe por quê? Porque ele tinha um senso de futuro. Ele tinha um senso de uma identidade que Deus colocou na vida dele. Caleb nunca permitiu que nenhum sentimento de fracasso, murmuração, medo ou dúvidas tomasse conta da sua vida. Você não vê em nenhum processo, nem quando aqueles 5 reis se uniram contra o povo despreparado, e a notícia chega até Josué, Caleb fala assim, se joga no chão, mas por que Deus brinca com a gente? Por que Deus já não nos matou naquele mar vermelho? Por que Deus... Não, você não encontra. Ele chega para Josué e fala, veja o que Deus te orienta, porque o que Deus te orientar, estou colocando com as minhas palavras, o que Deus te orientar nós vamos fazer. Tá? E Deus não só orienta, como quando Josué percebe que precisa de um tempo mais, ele pede literalmente o horário de verão. Ele fala, Senhor, ainda não foi instituído o horário de verão, mas eu preciso dele agora. E o sol se para, né? Ou a terra parou, mas vamos lá, vamos pegar o texto bíblico, né? Há um parar. E ali há uma conquista. Eu acho tremendo isso. Mesmo com a idade avançada, ele ainda era jovem. Em sua mente, em seu coração, pois a visão das promessas nos renova em todas as áreas. Aquele que espera no Senhor renovarão suas forças. Aqueles que têm a visão centrada na promessa do Senhor têm as forças renovadas. É isso que eu quero que você entenda, meu amado. A minha força, a sua força, ela é renovada. Serão renovadas. Constantemente serão renovadas. Porque eu e você precisamos ter a visão nas promessas de Deus. Caleb tinha uma visão que vinha de Deus sobre a vida dele. E por isso ele sonhou com Hebron. Quando Deus traz uma visão para a minha vida e para a sua vida, nós vamos sonhar. Iremos sonhar com as promessas. Iremos até planejar como que nós iremos nos deliciar das promessas. Quem for no domingo na igreja, vai ser o culto pela manhã, talvez não vai aparecer tanto por causa da claridade, mas quem for à noite, nos próximos, né, vai ver a imagem que ficou lá. Tá? Ela pega agora de fora a fora. E quando eu estava sentado ali, eu falei, Deus, quantas vezes tomando chimarrão, né? Tomando chimarrão, fazendo cálculo, dava isso, dava aquilo, dava 14 mil. Eu falei, Deus, eu tomando chimarrão, Deus, eu sei o que o Senhor vai fazer. Se eu pegar dinheiro daqui, vai faltar ali, Senhor. Tá aí tomando meu chimarrão e olhando para aquela parede em branco. Mas você sabe o que é bacana? Deus está no controle. E quando Deus está no controle, a provisão vem. As portas se abrem. O que eu e você precisamos ter é visão. Sim, precisamos ser um visionário. Precisamos ser um visionário. Essa semana eu liguei para o Júnior da Conceição. Ele estava muito desanimado, chorando. Ontem eu liguei para ele. Aí eu bati um papão com ele. Eu sempre ligo, né? Para algumas pessoas. E eu falando com ele, e ele chorando, ele falou, não vou mais orar, não vou mais orar. Eu tenho liberdade de contar isso aqui, tá, amados? Não vou mais orar. Eu olhei para ele assim, não, você tem que orar. E eu brinquei com ele, falei, não, então, Júnior, você orou pelo forro da igreja, nós consertamos. Você orou por uma churrasqueira, a churrasqueira está lá.
Você tem que continuar orando. Agora você tem que orar para Deus dar um carro automático para o pastor. O olho dele brilhou. Eu tenho um motivo para. Então eu vou continuar orando, vou continuar orando. Amém, meu amado. Eu sei, não é barganha, tá gravado isso aqui, tá? Mas o que eu quero que você entenda assim, eu motivei ele, tá, amado? Então, por favor, eu não gosto disto, eu já fiquei até agora inibido. Mas assim, com ele eu tava falando assim, então tem um motivo para orar. Às vezes nós precisamos trazer uma visão. E eu brinquei com ele, falei assim, ó, já vou sonhar com o meu carro e você vai passear nele, hein? Tá, eu não sei se Deus vai dar, mas a questão não é isso que vai mudar a minha fé, tá bem, amado? Mas eu sei que ele vai orar. E eu sei que Deus é fiel na vida do Júnior, né? Não para me dar, mas para saber. Então, visão é o descortinar do plano de Deus para as nossas vidas. Não é uma alucinação e não tampouco uma ilusão, meu amado. A visão de Deus, a visão do mundo pode ser visão triunfalista, visão ufanista, visão disto, visão daquilo, tá? Mas a visão de Deus não é uma ilusão, não é uma alucinação, ela é verdadeira, tá? Mas sim algo que Deus quer trazer à existência aqui na Terra e conta conosco como agentes dele para que isso aconteça, tá? É isto que eu e você precisamos entender. Nós somos agentes de Deus da visão que Ele quer colocar nas nossas vidas. A visão espiritual concedida por Deus aponta para uma grande profundidade de entendimento, um conhecimento detalhado dos fatos futuros e do potencial que Deus nos dá para os realizarmos. Sim, meu amado. A visão de Deus me leva a ter uma profundidade do amor e da graça. E com isso eu não tenho medo, com isso não cairei em depressão, em angústia, tá? Porque eu sei qual é a visão que Deus tem para minha vida. E ele diz: Silas, você é mais do que vencedor. Eu te amei no ventre da tua mãe. Eu chamei você pelo teu nome. São promessas para mim e para você, meu amado. Não é só para mim, não. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo. Eu pego todos esses versículos de caixinha de promessas, aí sim eu gosto delas, e eu tiro, não dizendo qual é o versículo. Sabe como é que eu faço? Eu pego uma caixinha de promessas e falo assim, o que Deus tem para mim? E eu tiro lá e eu leio. E quantas vezes eu recito alguns salmos, tá? Eu me escondo, e eu coloco no pessoal, eu, Silas, me escondo no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu descanso, mesmo que venha toda e qualquer notícia ruim, porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Então, foi exatamente isto que vimos retratar na vida de Caleb. A visão de Caleb, ele resistiu ao tempo, porque a visão de Deus não perde a validade, resistiu ao deserto, porque a visão de Deus não se perde em momentos difíceis. A visão de Deus, a visão de Caleb que Deus deu para Caleb, né? Vamos falar a visão de Deus a partir daqui. Ela sobrepõe uma geração incrédula, desanimada, que está se deixando abater. A visão de Deus não está condicionada à idade. Idade, meu amado. Eu posso ter meus 92 anos se o arrebatamento não acontecer. E se teve promessa que ainda não aconteceu, vai acontecer. Eu creio. As promessas, a visão de Deus supera as dúvidas. Está acima das dúvidas. E supera o cansaço. Porque a visão de Deus renova as nossas forças. Nós precisamos avançar nisso. Então, vem uma pergunta, o que é a visão? O que é ter a visão que veio de Deus? Talvez a pergunta aqui, meu amado. Primeiro, é enxergar através dos olhos da fé, na dimensão do Espírito, aquilo que Deus tem e quer realizar em cada situação da nossa vida. Nós somos chamados a enxergar através dos olhos da fé. Meu amado, isso é tão profético que eu vou acabar aqui, vou transformar esse slide em PDF e eu vou pedir para a pastora mandar para vocês. Porque essa é uma mensagem que veio do trono de Deus para mim e para você. Então, creia nisso, que você vai ter uma visão de fé para enxergar na dimensão espiritual aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Segundo, a visão de Deus, conhecer o plano de Deus para cada dia. Sim, meu amado, a visão de Deus é para cada dia. Não é um amuleto, não é um zodíaco, um horóscopo, né? Não é aquela coisa da sorte que Deus tem para hoje, não. É aquilo que a pastora faz todos os dias. Começa o dia com Deus. Aquela é a visão de Deus. Eu convido você a ler e participar, não para dar ibope no YouTube, de maneira alguma,
Mas porque você sabe, porque a pastora ora, tá, amados? A pastora não fica lá, o que que eu falo? Não, ela ora. Ela, às vezes eu chego aqui, ela está ali orando, pedindo de Deus, né? O que o Senhor tem. Então comece o dia, assim como para a nossa vida inteira, como indivíduos e como igreja. Sim, nós precisamos conhecer o plano de Deus. Então, a cada dia, Deus, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas o Senhor sabe. Mas uma coisa eu sei, as tuas promessas estão sobre a minha vida. Meu amado, imagina aquele dia ensolarado em Jericó. Bartimeu está indo lá para a entrada da cidade. E Bartimeu pensando, mais um dia pedindo esmola. Tomara que hoje eu consiga alguns trocados a mais. Talvez ontem foi ruim, talvez hoje vai ser bom. Eu não sei o que passou no coração do Bartimeu, mas eu sei o que passou no mundo espiritual. Talvez os anjos estivessem olhando assim e pensando, não é hoje que Jesus vai curar ele? Nossa, o cara tá lá, ele, nossa, dá vontade de ir lá e falar para ele, Bartimeu, você vai ser curado hoje, né? Não, meu, mas ninguém falou nada, né? Mas eu fico pensando assim, aquele dia Bartimeu não sabia, mas o mundo espiritual sabia. Então, precisamos enxergar o plano de Deus, ter uma visão do plano de Deus para cada dia. Terceiro, ter a visão de Deus, é ter a verdade de Deus para cada situação e para cada dia. Sim, a verdade de Deus. Eu enxergo o plano de Deus e aqui eu tenho a verdade de Deus. Não é uma verdade humanista, não é uma verdade onde eu vou enfiar a goela abaixo na minha alma, não é uma verdade existencial. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que Deus tem um plano e propósito. Caleb chega para Josué e fala, Josué, você se lembra da promessa de Moisés para mim? Pois é, eu sei e eu creio que Deus tem uma verdade para a minha vida. Eu tomo posse daquelas terras, né? Quarto, ter a visão, ter a certeza das coisas que se esperam e a plena convicção de que aquilo que não existe se manifestará e o que não é, será. O que não é, será. Dá até um samba gospel, né? O que não é, será. Sim, é o samba gospel do Senhor. A visão me traz a certeza, meu amado, daquilo que não é, mas que será. Eu não creio para. Como é que é a frase, né? De John Stott, né? Eu creio para ver e eu não vejo para crer. Então, primeiro eu vou ver para depois crer. Não, eu creio para ver. Talvez essa é a questão que eu e você precisamos ter. Eu creio e por isso eu tenho certeza que eu vou estar vendo. A visão renova nossas forças e nos dá vida. A fonte da juventude de Caleb estava em subir pela fé na dimensão do Espírito e permanecer fiel à visão do futuro que Deus tinha injetado em seu coração e para a qual Deus lhe permitiu viver, apesar de toda a sua geração ter morrido, com exceção de Josué. Aos cansados ele dá forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não se perdem as forças, andam e não se cansam. Ruja o leão e as hienas se calarão. Ruja o leão e os demônios fugirão. Ruja o leão e os céus se abrirão. Eu creio nessa promessa, meu amado. A visão tira o medo dos gigantes e da morte. O que sustentava em sua vida era a visão do Monte Hebron, bem como a certeza de que aquela terra seria dele e de sua família. A visão que ele tinha, meu amado, não era só para ele, era para a família. Por outro lado, vemos a morte de uma geração toda, pois ela apenas enxergou os gigantes e permitiu que aqueles 6 sentimentos de dúvida, desânimo, incredulidade, murmuração, sentimento de abandono e autopiedade tomasse conta de suas vidas, levando à morte no deserto. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade. Deus vive nessa cidade. Ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo,
Deus nos ajudará. É por isso que a pastora coloca: comece com Deus. Comece o dia com Deus. Amanhã, bem cedo, Deus nos ajudará. A visão nos capacita, amado. O resultado de nossos esforços, como vimos na vida de Caleb, serve para comprovar o poder de Deus que em nós opera. Foi Caleb que conquistou o monte, mas a força e a capacidade veio do Senhor. E esse deve ser também o nosso segredo e convicção. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responda-me quando eu te clamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos do TSE, homens poderosos, vamos lá. Até quando vão me insultar? Homens poderosos, até quando insultarão o Brasil? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás da falsidade? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Monte Hebrão, sejamos fiéis. O Senhor me ouve quando eu chamo. Sim, tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam, amados, sacrifícios como o Senhor e exijam e ponham a sua confiança nele. Que a nossa visão possa nos capacitar aqui. Amém? E eu encerro com essa oração. Debaixo de todo o poder e autoridade que foi conquistada através da vitória da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu declaro que viverei o tempo de alinhamento dos sonhos do Pai para minha vida, família e ministérios. Não temerei os fakes que tentam tirar o meu ânimo, pois não sou movido a notícias da terra, e sim das verdades dos céus. Amém. Eu vou mandar esse estudo de hoje para vocês, para que vocês possam, aqueles que gostam de reler, mas principalmente essa oração, meu amado, declare isto. É tempo de nós buscarmos a visão de Deus, assim como Deus deu uma visão estratégica para Caleb, que eu e você possamos ter essa visão também em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus venha trazer sobre nós a graça, o amor, a misericórdia e que, acima de tudo, o Senhor possa nos capacitar, tá, a vivermos o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Entramos em novembro com a certeza do poder e do mover de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus nos abençoe em nome de Jesus.